Temos aqui a questão do TRT da 15ª região. A gente tem aqui um fragmento de texto e eu acho importante a gente ler esse trecho do texto para poder pescar a ideia e na sequência a gente comenta a questão. Pode ser? Vamos então observar, olha só. A própria alegação de que deve ser impossível à mente humana desvendar a si mesma, aliás, não passa de uma hipótese esperando ser posta por terra. É uma afirmação desafiadora e com um apelo intuitivo muito forte, mas não tem fundamento. De qualquer forma, a neurociência conta hoje com um leque de ferramentas que permite ao pesquisador, se ele assim desejar, investigar, por exemplo, a ativação em seu cérebro enquanto ele mesmo pensa, lembra, faz contas, adormece e em seguida acorda. O fato de que o objeto de estudo está situado dentro da cabeça do próprio pesquisador não é necessariamente um empecilho. Veja que ele falou que o objeto de estudo estar situado dentro da cabeça do próprio pesquisador não ser necessariamente um empecilho, ele disse que isso é um fato. O fato é este. Tá vendo só? Beleza, isto é um fato, tranquilo, é uma certeza, então nós colocamos um verbo no modo indicativo, presente indicativo. Vamos à frente. Aí ele colocou pra gente essa expressão, o fato, tá, ó, em o fato de que o objeto de estudo está situado dentro da cabeça do próprio pesquisador, não é necessariamente um empecilho. Caso se substitua o segmento sublinhado, que é o fato, por a possibilidade, as formas verbais deverão ser alteradas respectivamente para. Ele está pedindo a combinação de modo e tempo verbal. E de certa forma que você perceba, uma coisa é fato, verbos no modo indicativo. Outra passa a ser uma possibilidade, tá ok? Beleza, então vamos lá. Eu tenho aqui então, está situado com o verbo no presente do indicativo, né? E depois eu tenho aqui o verbo ser aí no presente do indicativo, porque é um fato, não é? É um fato. Me ajuda então aqui colocando como possibilidade. A possibilidade de que o objeto de estudo esteja situado dentro da cabeça do próprio pesquisador, então essa possibilidade, né, de que o objeto de estudo esteja situado dentro da cabeça do próprio pesquisador não seja necessariamente um empecilho. Opa, ficou meio estranho, né? O fato, né, no caso aqui, ó, a possibilidade de que isso aconteça é alguma coisa, tenha como resultado alguma coisa. Concorda comigo? Vamos pegar daqui, ó. A possibilidade de que o objeto de estudo esteja situado dentro da cabeça do próprio pesquisador não seja necessariamente um empecilho. Olha só como é que soa mal. Então, se eu coloquei uma possibilidade aqui com o verbo no presente do subjuntivo, esteja situado, o resultado vai ser um presente do indicativo. Não é necessariamente um empecilho, isso não é. Tá ok? Essa possibilidade não leva a isso. Opa, terror, consigo entender assim. Beleza, mas não tem problema. Se você ficou na dúvida aqui, mas percebeu que o seja aqui soa mal pra caramba, não é? Mas se ficou na dúvida, deixa aqui por enquanto. Vamos pegar a próxima, vamos pegar a letra B de bola. Olha lá. Ô, terror, a possibilidade de que o objeto de estudo estivesse situado dentro da cabeça do próprio pesquisador não seria necessariamente um empecilho. Ah, rapaz, nesse caso você vai perceber. Olha lá, a possibilidade de que o objeto de estudo estivesse, aí eu tenho o pretérito imperfeito subjuntivo, combinação número 2. E o resultado seria necessariamente alguma coisa futuro do pretérito. Olha só como a banca está jogando com a gente nessa combinação número 2, beleza? Então venha comigo para a tela. Acho que gostei desse daqui, hein, terror? Cara, de repente essa daqui. Cara, se eu estava na dúvida na letra A, essa alternativa B de bola aí, tranquilaço, não é? Beleza. Então note aí, né, que ele colocou como possibilidade, como hipótese, tá? Vamos pegar a letra C.
É só a gente ler para tentar enquadrar. Olha lá. A possibilidade de que o objeto de estudo teria se situado dentro da cabeça do próprio pesquisador não teria sido necessariamente o empecilho. Ele colocou aqui o futuro do pretérito combinando com o mesmo futuro do pretérito. Ora, se eu já tenho aqui, para a gente poder observar, um pretérito imperfeito subjuntivo, que é a combinação número 2, com resultado no futuro do pretérito entre uma e outra, terror. Estou fechando aqui com a letra B de bola, cara. Gostei desse daqui. Beleza? Vamos pegar a letra D de dado. Aqui, ó. Estivesse a possibilidade de que o objeto de estudo estivesse situado dentro da cabeça do próprio pesquisador, não seja... Você viu que aqui o seja pegou mal e aqui também, tá? Eu tenho um resultado aqui que fica num verbo no modo indicativo, tá? Aí, nesse caso, a gente teria o seria necessariamente, não seria, né? E aqui ele colocou situe, que é a combinação número 3, verbo no presente do subjuntivo, com resultado com o pretérito imperfeito subjuntivo. Não cabe de maneira alguma. Então, fica fácil a gente notar que a banca estava nos testando quanto à combinação número 2, meu amigo. Esta é a ideia. Combinação número 2. Vamos à frente, então? Pegando mais uma, vamos que vamos, moçada. Vamos lá. Questão 32. Então, vamos pegando aí cada uma delas com tranquilidade para a gente matar, né? Ok, vamos pegar então aqui a questão 32 da seguinte forma. A correspondência entre tempos e modos, entre as formas verbais empregadas em. Me ajuda aí, por favor, tá? Olha só a alternativa A, vem fazendo comigo, vamos lá, devagarinho, hein? Caso estivesse vivo, combinação número 2, o filósofo Augusto Comte teria, futuro do pretérito, show de bola, combinação número 2, a oportunidade de constatar o quanto suas suposições à época se distanciaram da experiência. Ele, filósofo Augusto Comte, né, lá do passado, elas distanciaram da experiência. Gostei, terror. Combinação número 2, bonita, linda essa frase aqui. Show de bola. Combinação número 2. Ok. Vamos pegar a letra B de bola para a gente ir testando. Vamos lá. Independentemente da época em que fossem expressas, combinação número 2, as previsões sobre o futuro sempre diriam. Concorda comigo, moçada? Se é a combinação número 2, é o futuro do pretérito aqui, e não o futuro do presente, lembra? Então não cabe o futuro do presente. Tá vendo só como é que a banca gosta de misturar? Sempre diriam muito mais sobre o presente de quem se arriscasse, aí o ideal seria arriscar-se a fazê-las, beleza? Como ele está no passado, tranquilo? Beleza, letra C, vamos lá. Por mais precisos que nossos instrumentos de medição de engarrafamentos venham, combinação número 3, lembra? Venham a se tornar, é improvável que fôssemos. Ora, se eu tenho aqui venham, e ele falou que é improvável, tem que estar no presente. Aqui é presente subjuntivo, então nós teríamos o presente subjuntivo também. É improvável que sejamos capazes de fazer previsões a longo prazo. Concorda? Não caberia aqui ao pretérito imperfeito subjuntivo não vai caber, né? Aí, nesse caso, teremos chegado a um novo patamar da experiência humana, nunca vislumbrado por cientistas ou filósofos. Me ajudou aí, tranquilo? Ok, vamos verificar a próxima aqui, ó. O conhecimento humano possui, presente do indicativo, limitações, mas é função, presente do indicativo, função da ciência, que é o infinitivo, essas limitações à prova, a fim de que possamos, né, moçada? Se eu tenho presente indicativo aqui infinitivo, o normal seria um presente subjuntivo, porque o a fim de que é uma oração de que tem valor de finalidade, né? Então ela pede um verbo no modo subjuntivo. O próprio contexto te mostra isso. Então tem que preservar o presente subjuntivo. Não cabe futuro do pretérito aqui. Está vendo só? Então, neste caso, a gente vai verificar. Cara, não tem jeito. A alternativa correta tem que ser a A mesmo, né? Beleza, beleza, beleza? Ok, moçada. Vamos que vamos. Pegando mais uma, vamos lá.
A questão 33. Bom, a questão 33, primeiro vamos tentar entender por que a gente colocou esse monte de coisa aqui, tá? Marquei uma pancada para você aí, tá? E aí a gente vai observar aqui o seguinte, olha só. Alterando-se os tempos e modos verbais de um segmento do texto, mantém-se uma coerente e adequada articulação entre eles na seguinte frase, beleza? Então, vamos tentar observar isso. Primeiro, eu acho sempre que é bom, né, a gente perceber o que nós temos no contexto e depois a gente mata aqui. É lógico que as frases que aqui estão, moçada, elas já marcam essa combinação interna, beleza? Já marca uma combinação interna. Bom, Terror, vamos tentar pegar por aqui primeiro e depois, se for o caso, a gente vai ao texto? Ah, beleza, então, vamos tentar assim então. Você já teria lido o texto, beleza? Só para você saber, e a gente vai partir então para a questão e depois, se for o caso, a gente fica na dúvida entre uma alternativa e outra, a gente vai ao texto, tá? Beleza. Nós temos então aqui a alternativa A. Era uma conhecida frase que sucessivas gerações viessem a frequentar. Então, olha só, era uma conhecida frase que sucessivas gerações viessem a frequentar. Bom, aqui eu tenho o pretérito imperfeito subjuntivo, tá? E aqui eu tenho o pretérito imperfeito indicativo. Acredito eu que no texto, de repente, poderia ser o quê? Era uma conhecida frase à época que sucessivas gerações falavam, né? Frequentavam, né? Faziam isso. Então, possivelmente, aqui nós teríamos um pretérito imperfeito indicativo também. Mas a gente não vai logo de cara eliminar a alternativa, tá? Ok, vamos pegar a próxima para perceber aí se há aquele cruzamento equivocado das combinações. Ela logo surgiria, futuro do pretérito, a propósito de qualquer coisa que se houver considerado. Eu tenho o futuro do pretérito aqui, a combinação 2. Não cabe o futuro do subjuntivo, que é a combinação 1. Concorda comigo? Beleza. Letra C. A ideia seria, futuro do pretérito, combinação número 2. Sempre demonstrar que a vida e o mundo já tivessem sido muito melhores, combinação número 2. Cara, apaixonei por essa alternativa C aqui, Terror, gostei dela, hein? Vamos lá, vamos pegar a próxima, letra D de dado. Algo de muito melhor haverá, futuro do presente, de ficar para trás e se perder. Cara, perder é pretérito mais que perfeito. Não é perderá não, hein? Muita gente pode ter se equivocado por isso. Perder não tem acento aqui não, então é pretérito mais que perfeito. Futuro do presente com pretérito mais que perfeito, cara, pretérito mais que perfeito só combina com outro passado, tá? Ele não vai combinar com o futuro, então já pode eliminar a alternativa D de dado aqui com certeza, pode eliminar a alternativa B de bola aqui com certeza, e a letra E. Vindo a ser tudo uma repetição conservadora, nenhuma descoberta houvera de se dar. Então veja, vindo a ser é outra noção que a gente tem de futuro, e não vai combinar com houvera, que é um pretérito mais que perfeito, tá ok? Da mesma forma que aconteceu aqui, aqui também aconteceu, tá? Por isso, a gente também elimina a alternativa E. Bom, Terror, cara, gostei pra caramba da alternativa C. Vamos tentar, então, encontrar aí esse era uma frase conhecida, tá? No trecho do texto lá para a gente pegar. Olha só aqui, ó. De cabeça para baixo. Esse mundo está ficando de cabeça para baixo. Então essa aqui é uma frase, tá? Ó. É uma conhecida frase que sucessivas gerações vêm frequentando, vêm realizando. Se eu coloco no passado, era uma frase conhecida que sucessivas gerações vinham a frequentar, vinham frequentando. Pretérito imperfeito do indicativo. Meu amigo, então sobra a alternativa C. Ela é a correta. Tranquilão? Show de bola? Opa, vamos então, vamos à frente. Questão 34. Se os países africanos suprimirem futuro do subjuntivo, se os países
africanos suprimirem a palavra pobreza, ela desaparece. Ela desaparece? É uma pergunta, né? Então eu tenho a combinação número 1, e nesse caso aqui, no lugar de desaparecerá, foi colocado o presente indicativo. Algum problema? Não, é aquela variação, né? Mantém-se adequada correlação entre os verbos substituindo-os respectivamente por. Beleza, então vamos lá. Combinação número 1, tá legal? Beleza. Vamos pegar aqui agora, ó. Se os países africanos tenham suprimido, você vai perceber que soa mal, não soa? O que acontece, moçada? A conjunção ser, ela não cabe com o presente do subjuntivo, tá? É por isso que, muitas vezes, quando eu falo lá, se você estudar bastante, passará na prova, combinação número 1. Se eles estudassem bastante, passariam na prova, combinação número 2. Mas na combinação número 3, eu não falo, se estude bastante, se você estude bastante, soa mal, não soa mal? Aí eu troco, caso você estude, então logo de cara, tem a conjunção se ali, não vai caber o presente do subjuntivo tenham, tá? Primeiro detalhe aí que você vai ver. Então, em outro detalhe, né, moçada? Se eu coloco aqui, ó, tenham, olha só como é que a banca, ela gosta de jogar a gente pro buraco, né? O cara às vezes vai ler esse desaparecer aqui, isso aqui é desaparecerá, ó, tá? Ó, desaparecer, pretérito mais que perfeito. Aí algumas vezes a pessoa fala, pô, Teu, aqui, ó, eu tenho desaparecerá, só faltou acento. Não, se faltou acento não é desaparecerá, é desaparecera. Isso é pretérito mais que perfeito. Então não cabe a alternativa A. Você já jogou a alternativa A pro buraco. Vamos lá? Beleza. Se os países africanos suprimam, cara, outra coisa, não dá, né, ó. Não cabe com a conjunção ser, tá? Desapareça, não vai dar. Então fora também. Aí acontece algumas vezes, né, da conjunção ser, ela ficar com o verbo no presente do indicativo. Isso acontece até na nossa linguagem coloquial. Se os países africanos, mas aí se países africanos é o sujeito do verbo suprimir, eu teria que ter um acento circunflexo aqui, para mostrar que é plural. Concorda comigo? Se os países africanos têm suprimido a palavra pobreza, tinha desaparecido. Não. Aí, nesse caso, não vai combinar também o presente com o pretérito imperfeito do indicativo. Fora, né? Ela desaparece, daria. Letra D de dado. Nós temos, então, aqui, olha só, o futuro nesse caso aqui, né? Ó, se eu tenho uma conjunção de condicional, essa conjunção condicional, ela vai colocar o verbo no modo subjuntivo. Concorda comigo? Se você estudar, passará. Se ele estudasse, passaria. Agora eu não vou colocar se ele passaria. Concorda comigo? Não dá. Eu não vou pegar o verbo no futuro do pretérito e colocar lá na conjunção condicional. Fora, beleza? Então você já sabe também que é galho fraco. Teriam aqui também, não cabe, beleza? E aí o que a banca na realidade queria é o quê? Que você substituísse a combinação número 1 e passasse para a combinação número 2. Suprimissem pretérito imperfeito subjuntivo, combinando com o resultado hipotético, desapareceria, que é do futuro do pretérito, combinação número 2. O que a banca queria basicamente era isso, a alternativa é a correta, tá legal? Aí, algumas vezes, né, o que eu vejo alguns alunos no fórum e tal, que a gente vem batendo papo, às vezes algum aluno, ele encasqueta com uma dessas aqui assim, por exemplo, né? Terror, mas não pode, essa aqui, aliás, essa aqui pode, beleza. Cara, mas pega a alternativa E aqui, ó. Olha só que maravilha. Olha só como é que quem embolou a questão, ela não queria te jogar pro buraco. Ela só queria que você observasse aqui, meu amigo, é a correlação número 1, combinando com a variação do presente do indicativo. Só tinha que ver que aqui é a combinação número 2, suprimissem pretérito imperfeito subjuntivo, com o futuro do pretérito. Pronto, show de bola, beleza? É essa a ideia, né? Vamos então pegar a frente? Vamos lá. Questão 35. Então, nessa questão 35, o que nós vamos perceber aí? Vamos lá, então, bem devagar, vamos com calma para a gente poder resolver numa boa, tá? Olha só, então, o que nós temos. A correspondência correta entre tempos e modos verbais na seguinte frase. Acompanhando comigo, alternativa A. É preciso que se aumente o investimento em pesquisa para que o agronegócio não
precise, né, moçada? Precisasse não dá. Aqui eu tenho presente, está vendo só? Não posso colocar um pretérito imperfeito do subjuntivo, que seria da combinação número 2, não é mesmo? Então a gente fica ligado aí. Olha a próxima. O não precise, então aqui, ó, nós teríamos o resultado da combinação número 3, né? Que é a combinação do presente do subjuntivo precise com o presente do indicativo, a variação dele, tá? Letra B, vamos lá? Se houvesse pretérito imperfeito subjuntivo, combinação número 2, não é? Se houvesse maior difusão das novas tecnologias, o agronegócio brasileiro será? Será? É da combinação 1, tem que ser o quê? Seria. Se houvesse, seria uma das principais áreas a se beneficiar. Concorda comigo, meu amigo? Eu tenho a combinação número 2. Se ele estudasse, passaria. Então, se houvesse, seria. Não é mesmo? Então, cuidado com isso. Vamos pegar a alternativa C. O presidente da Embrapa demonstrou pretérito perfeito, convicção, ao defender que as novas tecnologias revolucionarão o futuro do agronegócio. Opa, terror. Tem alguma falta de lógica aqui? Cara, você colocou aqui passado e futuro. É, rapaz, é mesmo, hein? O presidente da Embrapa demonstrou. Ele demonstrou convicção, terror. É mesmo, cara? Quando é que ele demonstrou essa convicção, cara? Ele demonstrou essa convicção ao defender que as novas tecnologias revolucionarão o futuro do agronegócio. Rapaz, tem algum problema nisso daqui? Lembra daquilo que a gente comentou? A gente não pode ficar fechado e só achar, opa, não vai combinar esse verbo no passado com esse verbo no futuro. Mas peraí, veja só o que é a afirmação dele, olha. O presidente da Embrapa, ele demonstrou uma convicção quando ele estava falando de alguma coisa que revolucionará, né, alguma coisa. Então veja, ele teve uma conduta de algo que ele falou que irá acontecer. Concorda comigo? Há uma lógica aí, terror. Opa, há uma lógica. O que você faz na hora da prova? Pô, terror, meu Deus do céu. O que você faz na hora da prova? Marca um asterisco ali. Marca um asterisco e vai batendo o quê? Se a banca está misturando aquelas combinações já tratadas anteriormente. Porque a gente já viu que a alternativa A e B, ela misturou, não foi? Vem aqui comigo na tela, olha só. Cara, mete um asterisco nela aqui, ó. Gostei desse daqui. Ok, vamos pegar a letra D de dado. A agricultura de precisão já esteja sendo necessária nos dias atuais. Olha só como é que soa mal pra caramba, não é? Para que esse verbo aqui, ó, esteja, a gente pudesse utilizar, eu teria que ter alguma coisa que demonstrasse uma dúvida, uma incerteza. Talvez a agricultura de precisão já esteja sendo necessária, né? É possível que ela esteja sendo necessária. Concorda comigo? Só assim, começando aqui na oração principal, não dá. Ela está sendo necessária nos dias atuais, mas talvez tivesse sido mais determinante para o futuro do agronegócio. Está vendo? Esse esteja aqui já soa mal demais, beleza? Ok. Como eu tenho tivesse aqui, ó, eu poderia fazer como? A agricultura de precisão já estaria sendo necessária nos dias atuais, mas talvez tivesse sido mais determinante para o futuro do agronegócio. Tá vendo só? Aí eu teria a combinação número 2, né? Ok. Letra E. Quando a carne produzida em laboratório tiver futuro do subjuntivo, combinação número 1, amplo negócio, é que poderemos, olha o aqui que eu falei que é a expressão expletiva, né? Você pode tirar. Quando a carne produzida em laboratório tiver amplo negócio, poderemos, e não poderíamos. Se é a combinação número 1, teria que ser o quê? Poderemos, futuro do presente, combinando com o futuro do subjuntivo. Concorda comigo, meus amigos? Ok, é por isso que a gente nota a alternativa C, muito tranquila, é ela a correta. Belezinha? Show de bola, vamos que vamos à frente, vamos lá. Pegando então aí a próxima questão 35, estou tentando passar o meu slide, mas ele vai conseguir passar, vamos lá. Olha lá. Questão 36, vamos então observar aqui o seguinte. Alterando-se as formas verbais sublinhadas na frase acima,
manter-se-á uma correta articulação temporal entre elas, caso sejam substituídas respectivamente por. Beleza? Ok, então vamos tentar analisar isso daqui com tranquilidade. Vamos ler o fragmento para poder pegar mais ou menos a ideia. Olha lá. Entre parentes, a natureza dispôs com efeito uma espécie de amizade, mas ela não é de uma resistência a toda prova. Assim, a amizade vale mais que o parentesco, em razão de o parentesco poder se esvaziar de toda afeição, ao passo que a amizade não. Retire-se a afeição e não haverá mais amizade digna deste nome, mas parentesco sempre subsiste. Olha só, retire-se a afeição e não haverá mais amizade. Eu poderia entender aqui o seguinte, ó, caso se retire a afeição, concorda comigo? Para ficar mais prático. Caso se retire a afeição, vírgula, não haverá. Qual é a combinação que nós temos aqui? Ah, terror, nós temos a combinação 3, mamãozinho com mel aqui, ó, porque eu tenho o presente subjuntivo aqui, né? E aí vai combinar com o futuro do presente do indicativo, tranquilaço. Caso se retire a afeição, não haverá. Caso você estude ainda hoje, caso você se organize, caso você estude, passará na prova, não é? Combinação número 3, beleza? Venha comigo para a tela. Ok, então ele pede para substituir. Retire-se a afeição e não haverá. Vamos pegar por aqui, tá? Ok, vamos pegar então a alternativa A. Fosse retirada a afeição, não terá. Primeiro detalhe que a gente vai observar aqui, né? Fosse é combinação número 2. Não vai ter, aí teria que ser o quê? Teria havido. Concorda comigo? Então esse é o detalhe, teria havido. Porque eu tenho combinação número 2 aqui. Há uma relação direta entre esses dois verbos aqui, ó. Tá legal? Então, caso fosse retirada a afeição, não teria havido. Como a gente comentou aqui, ó. Beleza? Fora isso daí. Vamos para a próxima, terror? Vamos pegar a combinação 3, porque ele colocou aqui, ó, venha. É o presente subjuntivo. Vamos lá. Caso venha a retirar-se a afeição, não haverá. Concorda comigo? Caso venha, ó, venha é presente subjuntivo, assim como retire. Então tem que permanecer o haverá. Ele colocou haveria, futuro do pretérito. Pode isso? Não. Vamos à frente, vamos pegar mais uma aqui. Letra C. Caso retiremos, qual é a ideia aqui então? É o verbo retirar no presente do subjuntivo, né? Ó. Caso retiremos a afeição, não haja, não dá. Aqui, moçada, ó, o não haja, lembra que a gente comentou? Vou voltar para cá, ó. A gente comentou o quê? Olha, se eu coloco a condição no subjuntivo, o resultado é indicativo. Então, caso você estude, passará. Ou então, caso você estude, passa no concurso. Eu posso pegar lá o futuro do presente indicativo e vou colocar o presente do indicativo. Caso você estude, você passa nesse concurso. Agora, não dá, é para o resultado eu colocar um presente subjuntivo, que também causa dúvida. Olha lá, caso você estude, passe. Não dá. Beleza? Então não cabe aqui por conta disso. Venha comigo na tela. Olha só, por isso que não cabe o haja aqui, ó, não haja, e sim o haverá. Tá legal? Olha o próximo. Letra D. Nesse caso, ó, caso retirássemos, retirássemos é combinação número 3. Caso retirássemos a afeição, não haveria, combinação aí, ó, que maravilha, show de bola. Futuro do pretérito, que é uma possibilidade. Não haveria mais amizade digna desse nome, mas o parentesco sempre subsistiria. Futuro do pretérito, maravilha. Caberia tranquilamente, por enquanto, então, alternativa D de dado, tá? Beleza.
Quando eu coloco uma condição, tá? Nesse caso aqui, ó, caso se retire, se é uma condição, não cabe um pretérito perfeito, porque nesse caso é uma ação pontual no passado, tá legal? E também não haveria um resultado, nesse caso aqui o tem havido caberia, tranquilo, e o subsista, mas o problema aqui é o pretérito perfeito neste contexto que não caberia. Assim, meu amigo, tenha certeza que a alternativa D de dado é a corretíssima. Com certeza é ela a correta. Belezinha, belezinha? Ok, show de bola. Vamos à frente, vamos pegando mais uma aqui. Questão 37. Então vamos observar aí nessa questão o que nós temos. Vamos lá. A correspondência plena entre as formas verbais na frase. Então você vai me ajudar aí. Letra A. O litoral maranhense tenha sido esquecido. Lembra que a gente comentou? Poxa, isso aqui, eu inicio, né, a frase. Se eu não colocar nenhuma palavra que mostre para mim uma noção de dúvida, de incerteza, talvez o litoral maranhense tenha sido esquecido. É possível que tenha sido esquecido, mas eu não coloquei nada disso. O litoral maranhense tenha sido esquecido pelos portugueses antes mesmo que os franceses o ocupariam. O litoral maranhense tivesse sido, se ele tivesse sido esquecido, aí caberia até, mas essa construção não cabe aqui com o presente do subjuntivo e com o resultado no futuro do pretérito, tá? Fora, não é o caso não. Vamos à frente. Letra B. Se os portugueses tivessem se preocupado, então tem a condição no passado aqui, ó, tá? Ó. Se os portugueses tivessem, combinação número 2, se preocupado com o litoral maranhense, os franceses não o tivessem frequentado. Qual é a combinação número 2? Se eu tenho um verbo no pretérito imperfeito subjuntivo, o resultado é o futuro do pretérito. Teriam frequentado. Concorda comigo? Não o teriam frequentado. Não vai caber aí o pretérito imperfeito subjuntivo de novo, né? Como resultado. Letra C. Já que os portugueses não se preocuparão futuro com o litoral maranhense, os franceses o ocupassem. Está vendo só como é que a banca mistura? Ocuparão é a combinação número 1. Se você estudar bastante, passará. Passará. Então, se você estudar, então aqui tem que ser ocupar, futuro do subjuntivo. Já que os portugueses não se preocuparão com o litoral maranhense, os franceses fica até horrível, né, moçada, aqui, essa estrutura ficou bem estranha. Ocupassem ficou ruim, até mesmo o futuro do subjuntivo, eu teria que reajustar. Já que os portugueses não se preocuparam, por isso, português à época, né, com o litoral maranhense. Então aqui, para a gente pegar o contexto, ó. Já que os portugueses não se preocuparam com o litoral maranhense, os franceses o ocuparam oportunamente. Ocuparam. Teria que ser tudo pretérito perfeito mesmo. Ó. Ocuparam. Beleza? Isso aconteceu no passado. Já que um não fez, o outro fez. Beleza? Então, nesse caso, é o pretérito perfeito mesmo. Vamos pegar a letra B. Letra D de dado. Os franceses começaram a frequentar o litoral maranhense, mas os portugueses não terão se preocupado? Não se preocuparam. Se eu estou contando algo do passado, né? Os franceses começaram a frequentar o litoral maranhense, mas os portugueses não se preocuparam com isso, tá? Não se preocuparam, todos no passado. E aí, letra E. Como os portugueses não se preocuparam com o litoral maranhense, os franceses começaram a frequentá-lo. Opa, tranquilaço, né? Por isso, a alternativa E é a correta, tá legal? Aqui a ideia, acredito eu, que né, teria sido o seguinte, ó, o litoral maranhense teria sido esquecido pelos portugueses, teria sido, né, futuro do pretérito, antes mesmo que os franceses o ocupassem, aí daria, tá? Então é só a inversão aí, tá? Então nesse caso aqui, teriam sido esquecido, o ocupassem ficaria melhor. Vamos verificar isso aqui, a gente já tinha visto, tranquilo também, né? Beleza, então a alternativa é a que a gente marca. Vamos à frente então? Olha a próxima. Questão 38. Está plenamente adequada a correlação entre os tempos verbais na frase. Então venha comigo, vamos aqui pegar, olha só.
Não fosse Saramago um escritor tão atento às nuances do real, sua prosa de ficção não haveria, né? Não haveria, já que eu tenho o fosse, que é pretérito imperfeito subjuntivo, é a combinação número 2, né? Então não haveria de granjear tantos admiradores, concorda comigo? Beleza, letra B. A frase de Ricardo Reis houvesse de ter soado mal, tá? Pegou mal isso aqui, né? Para um outro escritor que preferisse investir em posições mais críticas. Houvesse, a gente não tem aqui nenhuma palavra que transmita uma noção de condição, de dúvida, para isso houvesse aqui, ó. A frase de Ricardo Reis haveria de ter soado mal. Aí sim, eu poderia colocar aqui o haveria. Na nossa aula de período composto, você vai perceber que os verbos no modo indicativo, normalmente eles ficam na oração principal, tá? É natural isso, tá? Por isso que soa mal. A frase de Ricardo Reis houvesse de ter soado mal. Não. A frase de Ricardo Reis haveria de ter soado mal para um outro escritor que preferisse investir em posições, que preferiu, até seria melhor, né? Que preferiu investir em posições mais críticas. Por quê? Ele está contando algo que aconteceu no passado, não há dúvida aqui, tá? Pretérito perfeito aqui e o futuro do pretérito aqui, como uma possibilidade disso ter acontecido, tá? Beleza, letra C. Quem vier, futuro do subjuntivo, a se empenhar na prática da dúvida sistemática, estará mais perto de reconhecer o que os fatos costumam ocultar. Cara, eu tenho aqui a combinação número 1, futuro do subjuntivo, não é? Eu tenho o resultado provável, que é o futuro do presente indicativo, estará. Beleza? Os fatos costumam ocultar, tranquilo também. Então, gostei dessa alternativa C aqui, ó. Combinação número 1, tranquila. Olha só a alternativa D de dado. O relato dos fatos históricos passados evidencia, presente indicativo, que os vitoriosos determinassem o seu significado. Evidencia é algo claro, real, beleza? O relato dos fatos históricos passados evidencia, transmite certeza, que os vitoriosos determinaram o seu significado. Seria isso, beleza? Então, olha só. O relato dos fatos históricos passados evidencia, traz à realidade alguma coisa, que os vitoriosos é que determinaram o seu significado, e não há dúvida com determinassem, tá? Beleza? Letra E. Sempre que alguém ultrapassar, cuidado, hein? Talvez alguém ultrapasse, esse SSE aqui, ó, não é desinência modo temporal de pretérito imperfeito subjuntivo, não, hein? É o verbo ultrapassar. Olha só, no infinitivo, ele já tem o SS, tá? Ó, ultrapassar. Então, talvez ultrapasse, aqui é presente subjuntivo. Sempre que alguém ultrapasse as limitações do senso comum, teria, olha só a banca como é que está tentando jogar a gente pro buraco, né? Ah, então isso aqui é pretérito imperfeito subjuntivo, combinando com o futuro do pretérito. Isso não é não. Aí, nesse caso, seria o quê? Ultrapassar-se, né? Nesse caso, se ultrapassar, então eu colocaria o seguinte, se eu ultrapassasse, se tu ultrapassasses, se ele ultrapassasse. Vamos pegar aqui, então, o verbo ultrapassar, observando aqui, nesse caso, ó, ultrapassar, eu teria o seguinte, ó, se eu ultrapassasse, beleza? Ultrapassasse, aí eu teria o SSE, tá? Mas aqui ele falou ultrapasse, e ele meteu o futuro do pretérito aqui para te confundir, cuidado com isso, tá? Sempre que alguém ultrapasse, não, ultrapassasse limitações do senso comum, teria verificado quão mais complexos são os fatos tidos como consumados. Então, se aqui é presente subjuntivo, nós teremos, então, nesse caso, um resultado provável. Sempre que alguém ultrapasse as limitações do senso comum, terá verificado, ou tem verificado, quão mais complexos são os fatos tidos como consumados. Aqui, então, eu preciso de um presente, tá legal? Do indicativo, que seria o ideal, tá? É verificado quão complexo, ou tem verificado, quão mais complexos são os fatos tidos como consumados, beleza? Então nós temos uma possibilidade aí de substituição. O que não cabe realmente é o presente do subjuntivo com o futuro do pretérito. O restante, se você conseguir combinar, numa boa, sem problema nenhum. E aí foi que a banca tentou jogar a gente pro buraco, não é mesmo?
Show de bola, meus amigos? Tranquilaço? Ok, meus amigos. Bom, meus amigos, deu para a gente perceber, então, esse estilo de cobrança da banca, o que importa na combinação 1, 2 e 3. Basicamente, é isso que importa a gente entender, beleza? E você vai percebendo que a gente vai eliminando as alternativas, porque a banca faz uma mistureba danada com essas três combinações aqui, beleza? E aí vai resultar a correta com uma dessas combinações, ou de repente os verbos estão todos no presente, ou de repente estão todos no passado, como você observou nas nossas questões, tá legal? Um grande abraço, tudo de bom, valeu!